Salve galera, faz um tempinho que eu não coloco vídeo aqui no canal. Tava sem o que gravar, né? Então, pensando nisso, eu resolvi tentar fazer aqui uns vídeos mais rápido, falando sobre dúvidas que até eu mesmo tive no percurso aí da minha caminhada até chegar aqui em nossa escola. Então, algumas coisas parecem ser até bobas, se olhando daqui, pelo menos pra mim hoje em dia, se eu olhar quanticamente falando, parecem questões bobas. Mas eu lembro bem que, como eu já disse no percorrer até aqui, eram dúvidas que de fato brotavam no meu coração. E sempre, no meu caso pelo menos, que eu estou falando aqui agora, eram dúvidas em relação a Deus, né? Se Deus aprovaria ou não aquilo que eu estava escolhendo, ou decidindo, ou fazendo, né? Então eu sempre me questionei, sempre não, muitas vezes na minha vida, né? Teve período que eu tentei anular Deus da equação, mas por besteira, né? Foi um período ateísta, muito curto, inclusive nunca acreditei de fato naquilo que eu tentei viver. Mas enfim, então essas dúvidas giravam em torno da aprovação de Deus ou não, entendeu? Do quanto Deus aprovava aquilo ou não. Aí então o tema escolhido para hoje é sobre benzer, né? Benzeção. Funciona? E se funciona, é pecado ou não é pecado? Então, beleza, eu já me perguntei sobre benzeção e diversas outras coisas na minha vida, como eu já disse, se eu estava atuando de forma correta ou não, pecando, né? Então, por muito tempo também eu me questionei sobre o que é pecado. Então, eu vou, como esse vídeo eu pretendo que seja breve, eu vou deixar no artigo desse vídeo aqui, que eu estou fazendo, vídeos relacionados que aprofundam mais nessas respostas específicas. Então, sobre o pecado, eu vou deixar do Mestre Bob, o que eu achar aqui. Só que o pecado hoje a gente entende que é só pisar fora da simetria. Para você que é já do povo quântico e não mais do povo binário, o pecado simplesmente é pisar fora da simetria, né? Ser o atuante numa questão que entristeceria Deus, por assim dizer, né? Você tem que sempre pensar na frente como Deus pode me amar menos ou mais. Então, para os seres quânticos, você precisa ter como base a honra e o amor, simplesmente assim, para que você seja justo, né? Então o cristão, o povo da igreja quântica, ele não precisa mais de leis, porque as leis agora estão em seu coração. Ele precisa simplesmente não esquecer da honra e do amor, que são as bases ali do alicerce da cognição, para que ele possa tomar as suas melhores decisões. Então, para quem tem dúvida em relação a isso também, sobre a honra e o amor, qual a medida correta, também vou deixar nesse artigo, vai ter anexado. Fiz uns vídeos recentemente aí usando exemplos simples e prático e que todos conhecem para ajudar já nessa questão, que eu vejo que tem muitas dúvidas, né? Sobre a honra e o amor, sobre as cores concordar em discordar. Então entre no artigo e acompanha para aprofundar nisso. Então, mas focando aqui na questão, diferente do povo binário, porque o povo binário, o que é pecar? É simplesmente fazer algo contra as leis, né? A Torá. Então tudo que está escrito no Torá, não pode comer carne de porco. Eles não sabem porquê, não questionam porquê, simplesmente não comem. E esse é o povo terreno. Tem um porquê disso, né? A gente explica profundamente, por isso é necessário ver outros conteúdos. Faz parte do processo. Entende? Inclusive eu já anexei um vídeo sobre isso, né? A diferença entre povo binário e povo quântico, está no artigo, é só visitar lá. Então, mas vamos lá. Pro assunto de hoje, né? Me estendi bastante já. Benzeção funciona? Sim. Funciona por quê? Porque, inclusive, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google para ver o que o Google falava sobre benzeção. Então, se você quiser acompanhar isso, está no artigo, é só entrar aí no link fixado no topo dos comentários desse mesmo vídeo, e na descrição dele também você vai ter acesso. Mas, procurando de forma rápida para ver o que tem no Google, se alguma pessoa fosse pesquisar pelo Google sobre benzeção, o que acharia, diante de muitas coisas, as primeiras coisas que eu achei foi o Google falando o que é benzer. Eu vou ler aqui para vocês, aí vou usar isso já para eu posicionar aqui, olhando quanticamente o que é benzeção, se funciona ou se não, e se é pecado ou não, né? Mas já deu para entender o lance do pecado. Pecado é pisar fora da simetria. Então, se você tem... Mas antes de eu falar sobre se é pecado ou não benzer, eu vou adiantar essa parte, né? Se funciona. Então, de antemão, já digo que funciona. Agora, por que funciona? Muitas pessoas não sabem explicar isso, né? Então, com essa pesquisa no Google, eu achei uma frase bem interessante. Eu não achei o autor, eu achei mais de um autor, então eu preferi colocar sem autor, mas está correto, que é o que, ó?
procurando por benzeção, achei essa frase, ó. Não é porque uma crença é verdadeira que uma comunidade inteira acredita nela. É porque a comunidade acredita coletivamente nela, é que ela é verdadeira. Então essa frase está correta, a pessoa que falou isso falou corretamente. Porque então isso aí já entra na questão da benzeção. Benzeção funciona? Funciona, mas funciona por quê então? Porque aqui a gente explica e sabe muito bem que tudo é um processo cognitivo. Então para você entender isso, aqui já é para pessoas que já estão adiantadas nessa questão, para ser resposta mais imediata. Então para você entender o funcionamento geral, você tem que lembrar que tudo é cognição mental, não há o externo, não há o mundo material. É você como observador discernindo, né, colapsando a função de onda e plasmando aquilo ali que você precisa experienciar. Então, uma coisa, por que essa frase está correta? Ó? Não é porque uma crença é verdadeira que uma comunidade inteira acredita nela. É porque a comunidade acredita coletivamente nela que ela é verdadeira. Então isso é muito fato e tem a ver agora com a benzeção. Por que a benzeção funciona? Primeiro ponto aqui que eu vou colocar, né? Não necessariamente nessa ordem, mas eu prefiro frisar o primeiro ponto. É que vocês podem ver que normalmente eu lidei muito com benzeção na minha vida. Minha mãe, desde criança, que eu sei que é benzer. Deixei um artigo aqui, um texto aqui no post para quem quiser ler. Mas ela eu não só convivi com benzeção desde criança porque ela me levava e me levou muitas vezes e eu tive experiência reais com benzeção. Funcionar para mim, ainda eu vi ela diversas vezes. Ela ia muito em benzedor em outras cidades, né, pagava para ir. Minha mãe é o tipo de pessoa que consultava cartas, né, lia a mão, fazia leitura de mão, então ela sempre lidou com isso. Então foi uma coisa bem na minha vida desde sempre. Mas então eu sei muito bem o que é benzeção na prática. E vocês podem pesquisar, quem não sabe, vocês verão que é o seguinte: normalmente uma benzedeira ou um benzedeiro, eles não sabem exatamente por que aquela ritual, porque é um ritual, né? Por que aquele ritual funciona? Compreende? Eles simplesmente te ensinam ou fazem para você, fazem com você, e funciona porque eles aprenderam assim, né? É um aprendizado que passa de boca a boca, a vida inteira eles fizeram assim, aprendeu com a vovó, aprendeu de tal forma, então eles repassam. Você vai fazer um despacho que vai usar tal planta, tal flor. Então eles sabem que funciona na experiência prática e por conhecimento boca a boca, mas a parte científica da coisa eles não manjam. Então aqui a gente explica muito bem por que funciona. Primeiro ponto, que essa fé, né, é um ritual que ele é feito milênios após milênios, passado no boca a boca. Não é uma pessoa que desenvolveu do zero, ainda que conhecendo o ensinamento que passamos aqui, você pode desenvolver qualquer ritual do zero, por assim falar. Mas é uma coisa que é pela fé, é tipo essa frase que a gente acabou de ler. É porque quando as pessoas se juntam, se você começar por A mais B, acreditar que nesse isqueiro aqui, que ele vira um ponto de encontro, compreende? De muitas crenças ecoando, e crenças iguais, uma concordância. Todo mundo concordou que se você esfregar esse isqueiro, você terá sorte no amor, ou sei lá, qualquer coisa parecida, sorte contra trabalho. Então quanto mais pessoas fazendo isso, tá vendo? Eu inventei do nada isso aqui. Quanto mais pessoas fazendo isso, mais isso se tornará real. Alguns poderão chamar de efeito placebo, mas não se limita aí, entende? No caso da benzeção funciona porque normalmente mesmo que eles não saibam, eles já utilizam dos nossos reinos anteriores, né? Se você usa pedras para fazer uma benzeção, você usa plantas. Então aqui a gente sabe que o nosso corpo, quanticamente falando, o corpo da nossa consciência é formado por reinos, né? Você tem o reino da luz, que é o geral, alfa, ômega, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano. Então esses reinos anteriores, eles de fato ecoam a luz, né? Aquilo que vem da essência, do éter. Então tem que estudar para entender. Então a gente sabe que tudo a base é 7/12. Então quanto mais as ferramentas que você for usando tiver relação com esse 7/12, porque as ferramentas viram portais. As plantas que você vai usar, as pedras que você vai usar, a vela que você vai usar, a cor da vela que você vai usar, tudo vai virando portais frequenciais para aquele para aquele resultado que você busca ser concretizado. Então, por exemplo, se você está fazendo uma benzeção ou um ritual focando, por exemplo, a cura, então, obviamente, se você usar a vela verde, isso vai fortalecer mais que seja fato aquele ritual ou aquela benzeção. Por quê? Porque você já está lidando ali na base do processo. Você sabe
ou porque te ensinaram assim mesmo, sem você saber, ou você sabe que o verde, na base da estrutura ali, é a cor que vibra no endereço de cura, né? De cura física mesmo. Então você trabalha com verde é importante. E para além disso, as plantas, você vai conhecendo a planta, que ela vibra mais ali naquela relação, entendeu? Cada cheiro, cada coisa, ela tem um endereço vibracional. Então você conhecer a base da estrutura de tudo te ajuda a fazer um ritual mais ou menos funcional. Compreende isso? Então, para resumir, sim, benzeção funciona sim, como qualquer outro ritual, independente se você sabe como funciona ou não. Por exemplo, o bolo, um bolo. Se alguém te der um bolo você comer, você vai gostar dele ou não, entendeu? E se a pessoa que fez o bolo, ela fez o bolo apenas utilizando a receita. Ela não precisou aprender química, entendeu? De que o pão royal é feito, qual é o elemento químico e etc, etc, etc. Ela precisou simplesmente juntar os itens daquela receita. Pronto, tem bolo. E agora tem os físicos, os químicos, que entendem qual que é a particularidade atômica, bioquímica, qual os elementos da tabela periódica que compõem, entende? Então é basicamente por aí. Então, beleza, ritual funciona assim, porque quanto mais pessoas acreditaram naquilo, quanto mais atemporal um ritual, por exemplo, a vela funciona muito. Por quê? Porque ela está em todas as religiões, entende? O Mestre Bob fez até novamente outra técnica sobre a vela, e no corpo do artigo ele deixou bem claro lá que de fato a vela está desde do enterro até o parabéns de aniversário, entendeu? Mesmo por um ateu ele está lidando com a vela, e como se não bastasse, todas as religiões lidam com vela. Então obviamente se você vai fazer uma benzeção ou um ritual que inclua a vela, você está incluindo ali um elemento atemporal que milênios após milênios as pessoas usam. Então você reforça, e para além disso ela porta em si mesma os 4 elementos, né? Ao mesmo tempo ela é ar, ao mesmo tempo ela é sólido pelo choro, né? Ao mesmo tempo ela é físico por sua estrutura, e assim sucessivamente, porque ela derrete, né? Ao mesmo tempo que ela tá ali, ela não tá, ela usa a chama é atemporal, né? Te conecta à quinta dimensão. Então, em resumo, pode usar, fazer benzeção? Funciona? Funciona. É pecado? Depende. Se você é o povo binário, simplesmente pecado é você fazer algo que não está na lei, entendeu? Para aprofundar nisso, veja outros vídeos. Aqui não é o momento de aprofundar nisso. Como que eu separo então o povo binário e o povo quântico? Mas o povo quântico, ele tem as leis em seu coração, entendeu? Ele não vai roubar porque ele não vai ou vai fazer alguma coisa porque está escrito, porque agora ele tem no seu coração, entendeu? A base é a honra e o amor. Então, diante dessa base, você consegue tomar as melhores escolhas, né? Então, se vai ser pecado ou não, depende, entende? O propósito, para resumir aqui, tem vídeo aqui de novo no artigo, vou deixar lá explicando, focando na honra e no amor. Como você reconhece a honra e o amor, se você está sendo honrado ou não, e etc. É muito importante. Se você não entende isso, eu deixei exemplos muito fáceis, muito acessíveis para qualquer pessoa entender. Então visite. Mas é isso. Para um ser quântico, né, o povo binário, eles são viventes, eles vivem, eles não sabem porquê, eles simplesmente vivem, colher, plantar, Deus cuida deles. Já nós, vivificante, a gente cria a realidade, a gente mantém a realidade existindo, né? A gente agora não é mais vivente, é vivificante. Então, por ser vivificante, ele tem que ter a honra e o amor como base, e aí a sua intenção, né? Ele está usando um conhecimento ritualístico ou de benzeção para que propósito? Entende? Benzer sempre vai ser positivo, eu sempre vou poder fazer porque eu estou ajudando as pessoas. Como você sabe que está ajudando? Entende? Uma pessoa, por exemplo, ela está com algum problema de saúde. Talvez ela está com aquele problema porque Deus permitiu assim, porque talvez se ela estivesse bem, ela faria um mal para alguém, ou então ela poderia ir em tal lugar que causaria. Entende? Depende. Aí você vai e benza aquela pessoa, então você interfere ali a sua vontade, né? Para ser bom, seja por que motivo for, para dar saúde para aquela pessoa que precisava passar por aquilo, seja lá por que motivo for. Então compreende bem isso? Então, já para um ser vivificante, para um ser quântico, não é apenas estar escrito num lugar que você não faz. Isso foi necessário para um certo povo, para uma situação específica, muito bem explicado aqui na nossa escola. É só você procurar entender. Então é isso, em resumo é isso. Se é pecado ou não vai depender do propósito. Por quê? Se você está fazendo um ritual para alguém, por exemplo, de vela, você pode redirecionar através do conhecimento, né, de alquimia, de manipulação
da energia, você pode direcionar para uma pessoa que ela fique em paz, você pode direcionar para uma pessoa que ela tenha mais dinheiro, você pode direcionar para uma pessoa um ataque, por exemplo, se você usar a vela vermelha. Mas por que você está fazendo isso? Né? O quanto Deus vai te amar menos ou mais porque você fez isso. Então o resumo é basicamente isso. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, já estamos com 15 minutos, mas eu acho que eu falei tudo que precisava, né? Até porque é o primeiro vídeo dessa série que eu pretendo fazer de respostas rápidas. E eu peço que você, de verdade, seja aluno, não seja aluno, se você for novo por aqui, deixe a sua dúvida aí nos comentários. Existem muitas dúvidas, eu tive diversas dúvidas no passado, principalmente, né? Eu já falei, as minhas dúvidas giravam em torno de se Deus aprovava ou não. Então eu sei que isso acontece com muitas pessoas, sabe? Ah, eu posso ouvir tipo de música ou não? Será que se eu ir em tal lugar, eu fui pra balada, é pecado ou não? Porque as pessoas têm de fato muitas essas dúvidas, entendeu? Mesmo quem não deixa isso transparecer, né? Ele deixa debaixo do tapete. Eu acredito que, sabe, muita gente pensa com relação a isso, a aprovação de Deus. Eu acredito até que muitos se tornam, porque aconteceu comigo, quando eu me meti a falar que eu era ateu, que talvez Deus não existisse nada, na verdade, de fato mesmo, eu não sabia direito me posicionar em relação à questão de pecado, em agradar a ele ou não, entendeu? Então a gente começa a ficar muito confuso. Beato, entendeu? Eu nunca gostei desse negócio de beato, entendeu? De não pode isso, de vegetar. Entendeu? Esse lance de vegetar nunca me agradou muito. Só que aí eu caí no inverso disso, porque depois eu cheguei num ponto que nada mais conseguia me saciar, né? Porque depois eu fui entendendo que a vida é movimento. Então para você se mover, você vai ter que ter novidade, entende? E eu cheguei num ponto cognitivo, porque eu não tive tudo na minha vida, muito pelo contrário. Foi longe de reclamar, mas eu tô dizendo, perto de muita coisa aí, eu tive uma certa... Eu sempre gostei de coisas difíceis, não gosto de nada fácil. Certo? Mas pra mim, que nunca gostei de coisa fácil, falar que não foi tão fácil assim, pode se imaginar, né? Então, eu perdi o fio do meado que eu ia falar aqui agora. Acho que é pra encerrar mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, ficou difícil entender muitas coisas aí, acesse o link fixado no topo dos comentários para poder aprofundar nos assuntos. E sobre as dúvidas, né? Deixe dúvidas aí. Na minha caminhada eu tive muitas dúvidas, né? Tipo, por gostar de metal. Teve uma época que eu fiquei, mano, será que, poxa, metal, a galera, ainda mais na área do metal, fala muito sobre, entende, os temas. Eu questionava muito se eu estava com relação a Deus, eu estava tomando as melhores decisões ou não, entende? Então é isso. Se vocês têm dúvidas aí, sejam elas quais forem, dúvidas bobas ou não, deixa aí, porque ajuda eu produzir mais conteúdos e pode ser mais relevante do que possa parecer, seja a dúvida qual for. Então agradeço a participação de quem chegou até aqui. Deixe seu like aí, para você não faz nenhuma diferença, só um clique, né? Não te dá nenhum trabalho, para nós faz toda a diferença. Também se inscreva no canal se você não for inscrito. O YouTube não entrega muito os conteúdos, principalmente esse tipo de coisa que nós falamos aqui. Então é importante que você ajude de forma manual. E é isso. Fique com Deus. Luz para nós.